Voltamos para continuar, né, a falar dos verbos impessoais, e agora é dele, a hora dele, inclusive, do verbo fazer. O verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, indicando o tempo passado, também é considerado um verbo impessoal, uma oração sem sujeito, e esse verbo tem que estar, obviamente, aí no singular. Não só no passado, mas indicando também temperatura. Vamos ver o exemplo? Olha só, faz 5 anos que não a vejo, faz 5 anos que não a vejo. Então, quando eu falo faz 5 anos que eu não a vejo, né, o verbo fazer aí indica tempo passado, obviamente ele tem que estar ali no singular, porque ele vai ser uma oração sem sujeito e esse verbo vai ser um verbo impessoal. Faz calor em Belém, o verbo fazer está indicando temperatura e ele também, nessa ocasião, é considerado um verbo impessoal. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Então, vimos o verbo haver, vimos o verbo fazer e agora a gente vai para os fenômenos da natureza. Toda vez que os verbos expressarem fenômenos da natureza, é a mesma situação. Eles vão ser verbos impessoais, oração sem sujeito, e esse verbo obrigatoriamente tem que estar no singular. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Professor, exemplos de verbos, né, indicando fenômenos da natureza. Boa pergunta. Olha só, chover, ventar, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, nevar, e assim por diante, né? Indicou fenômeno da natureza, é um verbo impessoal. Vamos ver os exemplos? Nevou ontem na Flora. Nevou vem do verbo nevar, é um fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Está frio no Rio. Existem expressões, né, ou seja, um conjunto de 2 ou mais palavras que também indicam fenômeno, e elas também são consideradas, né, fenômenos da natureza e, obviamente, uma oração sem sujeito. Choveu. Agora, olha só. Olha esse exemplo. Percebes que só vai ser fenômeno da natureza se o verbo indicar fenômeno da natureza. Se ele não indicar, se ele estiver de forma conotativa, ele não vai ser considerado fenômeno da natureza. Então, olha só, choveu dúvida na aula de informática. O que choveu? Dúvida na aula de informática. Eu te pergunto, chove dúvida? Chover está no sentido de fenômeno da natureza? Não. Eu posso dizer que olha, tá caindo chuva aqui, olha, caiu uma chuva ali, olha, caiu uma outra chuva, uma dúvida aqui, uma dúvida ali. Não, não existe isso, né? Percebe que chover, dúvida, está no sentido de quê? Que caiu, que teve muita dúvida, né? Então, se o verbo chover não estiver indicando fenômeno da natureza, como é o caso desse exemplo que está no sentido que teve muita dúvida, ele vai ter sujeito sim, não vai ser uma oração sem sujeito. E aí a gente vai ter que fazer a pergunta para o verbo para saber. O que choveu? Dúvida na aula de informática. Dúvida na aula de informática, dúvida é o núcleo do sujeito, então assume uma função aí de sujeito simples. Tudo tranquilo? Tudo de boa? E vamos para os exercícios, para toda a teoria ter uma prática, para toda a prática ter uma teoria, e é o que a gente vai fazer agora, a questão da IADES 2019. Olha só, policial legislativo, né? E ele diz assim, nas orações a seguir, né, ele quer que diga quais são os tipos de sujeito respectivamente. Então vamos lá, olha lá. No trabalho, usa equipamento de proteção. Vamos analisar logo esse primeiro? No trabalho, usa equipamento de proteção. É o verbo usar. É o verbo usar, correto? Perfeito. Com relação ao verbo usar, né, que está na forma flexionada use, quem pratica a ação de usar equipamento de proteção? Aí alguém me responde, no trabalho. Não, no trabalho é adjunto adverbial, né, de lugar. Quem vai usar o equipamento de proteção, quem pratica a ação de usar é você. Ele aparece na frase? Não. Então a gente chama isso de sujeito oculto, desinencial, implícito, subtendido ou em edição. O elíptico também, tá bom? Então, primeira, oculto. Vão marcando aí. Na segunda, Júlio, no clube falaram mal de você. É o verbo falar, na forma flexionada falaram. Quem praticou a ação de falar mal de você? Não sei. O Júlio, falaram mal do Júlio. O Júlio não é o sujeito da oração. Falaram mal do Júlio, eu não sei quem foi que falou. Se eu não sei quem foi que falou, eu não consigo determinar. Se eu não consigo determinar, eu chamo de sujeito indeterminado. Primeira, oculto, sujeito segundo, indeterminado. Vamos para a terceira. Vendeu-se a própria alma. O que vendeu-se? A própria alma. A própria alma é o sujeito da minha oração. Núcleo do sujeito, própria, né? Própria assume função de núcleo do sujeito. Sujeito simples. Então, resposta correta, oculto, indeterminado e simples. Resposta correta, letra D. D. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Para você que está curtindo o nosso canal. Vai ver se vamos logo coladinho para a segunda questão. 2019, IADES, policial legislativo, assinale a frase cujo termo sublinhado não é sujeito. Vamos ver? Primeira, ouviu-se. O que ouviu-se? Vozes estranhas. Vozes estranhas é o sujeito da minha oração. Vamos para a letra B. Pensava-se. O que pensava-se? Em coisas estranhas. Errado. Eu não posso ter sujeito preposicionado. Então, na letra B é a nossa errada, que está certa. Por quê? Porque eu não tenho sujeito preposicionado. Esse em coisas estranhas assume uma função que não é de sujeito, porque eu não posso ter sujeito preposicionado. Todas
Todas as outras têm sujeito, né? Coisas estranhas é sujeito de via, coisas estranhas também é sujeito de expunham, e vozes estranhas é sujeito aí de propagava. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Então, segunda questão, resposta errada, que tá certa a letra B. Vamos para a terceira questão também, IADES, policial legislativo. As palavras não nascem amarradas. Assinale a alternativa em que o sujeito e o núcleo do sujeito estejam corretos. Perfeito, bem tranquilo, uma frase bem sussa, bem tranquilo, que a IADES cobrou aí nessa prova de policial legislativo. Quem pratica ação de não nascer amarrada? As palavras. Então, as palavras é o sujeito da minha oração, né? Um sujeito simples, e o núcleo do sujeito vai ser o que? Palavras como forma substantivada. Então, a resposta correta aí, né, será... A letra não aparece aí, né, a nossa resposta correta, mas eu vou dizer para você, a resposta correta seria sujeito simples, né, e núcleo do sujeito palavras. Vamos colocar aí até mesmo para a gente ratificar, né, essa situação em termos de questão. Então a resposta correta seria sujeito simples, que seria palavras, né, e palavras, né, assumia uma função de núcleo do sujeito. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos dizer que seja a letra D, tá bom? Vamos partir agora para a transitividade verbal. O que é a transitividade verbal, né? É a forma como o verbo transita com o seu complemento, é a forma como ele se comporta com o seu complemento. E aí ele pode ser considerado um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? É aquele que precisa de complemento, correto? Se eu falo assim, Júlia repartiu, parei a frase aqui, você entende? Não. Você precisa do complemento para entender a ação verbal. Então eu digo que o verbo repartir é um verbo transitivo. Ricardo comeu. Quem come, come alguma coisa, correto? Se eu falo Ricardo comeu para a frase aqui, certo? Você não entende. Você precisa saber o que ele comeu. Então você precisa do complemento para entender a ação verbal. A gente chama isso de verbos transitivos. Então verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. Tudo tranquilo, tudo de boa. Vamos para o verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? É aquele que vai direto para o complemento sem preposição. Sem preposição. Tudo tranquilo? Toda vez que eu pergunto o que para o verbo, ou alguém, ou alguma coisa, ou quem, eu tenho o que a gente chama de verbo transitivo direto. O garoto quebrou a vidraça. Quem quebrou a vidraça? O garoto quebrou a vidraça. Quebrou o quê? Quebrou o quê? Quem quebra, quebra alguma coisa, quebra o quê? Percebes que eu tenho um verbo transitivo direto, mesmo porque entre o verbo e o complemento eu não tenho ali o que a gente chama de preposição. Raquel lavou o carro. Raquel lavou. Lavou o quê? Quem lava, lava alguma coisa. Lava o quê? Percebe que são típicos de perguntas de verbos transitivos diretos, porque nas perguntas eu não tenho, né, preposição. Tiago tirou os sapatos. Tiago tirou o quê? Quem tira, tira alguma coisa. Tira o quê? Tira alguém. Tira quem? Todas as perguntas que eu faço para o verbo, nenhuma tem preposição. Entre o verbo e o complemento tem preposição? Não. Verbo transitivo direto e o complemento vai ser o que a gente chama de objeto direto. Pensa comigo, se o verbo transitivo direto é aquele que vai direto para o complemento sem preposição, o indireto tem preposição. Ele vai direto para o complemento com preposição. Lembrando, na aula de preposição, as principais preposições são a, de, por, com, em. Tranquilo? De boa? Vamos pegar logo o primeiro exemplo. Garotas gostam de chocolate. Quem pratica ação de gostar de chocolate? Garotos. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Tem preposição na pergunta? Tem. Verbo transitivo indireto, o complemento, objeto indireto. Precisa de um lápis novo. Quem precisa de um lápis novo? Eu. Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. Tem preposição na pergunta que você fez para o verbo? Tem. Verbo transitivo indireto e o complemento será sempre o objeto indireto. Luto pelo meu país. Quem luta pelo meu país? Eu. Quem luta, luta por alguma coisa ou por alguém. E aí o pelo é nada mais que o por, né? Na forma ali, né, incrementada, vamos dizer assim, né? E o pelo assume uma função ali de preposição, né? Luto, luto, quem luta, luta por alguma coisa, né? E o pelo assume uma função aí de preposição, correto? Então aí ele é um verbo transitivo indireto e o complemento dele será sempre o objeto indireto. Nós temos também o que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto, que é quando ele apresenta um objeto direto como complemento e um objeto indireto também como complemento. Ou seja, ora tem preposição, ora não tem preposição. Tranquilo? Raquel convidou Mariana para o chá da tarde. É o verbo convidar. Quem convida, convida alguém para alguma coisa. Convidou quem? Mariana. Mariana é o objeto direto. Para o chá da tarde é o objeto indireto porque ele começa com uma preposição. Então o verbo convidar é um verbo transitivo direto e indireto. E os complementos Mariana e para o chá da tarde é objeto direto e indireto respectivamente.
Luana emprestou seus livros a Maria. Quem empresta, empresta alguma coisa, emprestou seus livros a alguém. A quem? A Maria. Então, o verbo emprestar é um verbo bitransitivo. Seus livros é o objeto direto e a Maria é o objeto indireto. E os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. É aquele que eu paro e você entende a frase. Então, quando eu falo o bebê nasceu, se eu parar a frase aqui, você entende. Quem nasce, nasce, pronto, acabou. Verbo intransitivo. Mas se ele tiver um complemento, porque o verbo transitivo ele não precisa de complemento, mas ele pode ter. Se ele tiver, o complemento será um adjunto adverbial. Quando eu falo bebê nasceu de tarde é o tempo, né, no qual ele nasceu. Ele foi de tarde, não foi de manhã, não foi à noite, foi de tarde, tá bom? Eu chorei lentamente. Se eu falo eu chorei, você entende. Quem chora, chora, pronto, acabou, verbo intransitivo. Mas se ele tiver um complemento, esse complemento será um adjunto adverbial, lentamente é o modo dele, tá bom? Eu chorei todos os dias, é a frequência. Percebe que eu falo eu chorei, quem chora, chora, pronto e acabou, verbo intransitivo. Nós temos também os chamados verbos de ligação, que são chamados também de verbos copulativos, chamados também de verbos não nocionais, que são aqueles verbos que não exprimem ação, exprimem um estado. Quando eu falo o professor está feliz, está é um verbo de ligação. Meu irmão é trabalhador, o verbo ser é um verbo de ligação, um verbo que exprime estado, né? Eu estou exausto, eu estou também assume uma função de verbo de ligação. E seu pai parece nervoso também é considerado um verbo de ligação, exprime estados. Todo verbo de ligação ele sempre vem acompanhado de uma característica. Essa característica a gente chama de predicativo de sujeito. Por exemplo, na frase o professor está feliz, feliz é o predicativo de sujeito, porque é uma característica que eu tenho dentro do predicado que me liga ao sujeito da minha oração. Tudo tranquilo, tudo de boa? Vamos para a nossa última parte aqui, que é a parte da classificação dos predicados. Os predicados podem ser classificados como verbal, nominal e verbo nominal. Isso é bem tranquilo, isso é bem fácil e você vai entender. Para você que está curtindo o nosso canal, vai ver. O predicado verbal é aquele que o verbo pratica ação. Pronto. Então você fala assim, eles viajaram logo cedo. Percebe que o verbo viajar indica uma ação. Se ele indica uma ação, predicado verbal. Patrícia chorou na despedida. Chorar é um verbo que exprime ação. Quem chora, pratica ação de chorar. Então, Patrícia chorou na despedida. Chorou também é um verbo, um predicado verbal. Agora, no nominal, ele não indica ação. Se no verbal ele indica ação, no nominal ele não indica ação e vem com uma característica. Se eu falo assim, eles são estudiosos, o verbo ser é um verbo de ligação e estudiosos é uma característica do sujeito da minha oração. A festa foi boa, o verbo ir, né, aí, né, também está sendo colocado aí numa forma de ligação e eu tenho boa como característica e como predicativo do sujeito, então eu tenho um predicado nominal. E o verbo nominal, né, que é quando eu tenho um verbo que exprime ação seguido de uma característica. Se eu falo assim, um aluno chegou triste, chegar indica ação, triste, uma característica. Então, verbo nominal. Se eu falo assim, eu julguei as garotas frágeis, julguei indica ação e frágeis é uma característica que está logo colocado junto com aquela ação, então predicado verbo nominal. Quando eu falo o professor chamou o aluno de CDF, né, chamou indicação e CDF é uma característica que está dentro do predicado, então a gente chama isso de predicado verbo nominal. Vamos para as questões agora das transitividades verbais e iades, agente de segurança prisional. Tendo em vista a transitividade verbal e seus respectivos complementos, qual alternativa que apresenta um verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto. Então vamos lá. Entregamos o livro ao professor. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. É um verbo bitransitivo, a letra A está errada. Necessitamos de sua ajuda. Quem necessita, necessita de alguém ou de alguma coisa. Verbo transitivo indireto, a letra B está errada. Não concordo com suas ideias. Quem não concorda com alguma coisa ou com alguém. O com aí indica uma preposição, verbo transitivo indireto. Gostamos muito do passeio. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. O verbo gostar é verbo transitivo indireto. Aprecio a brisa da manhã. Aprecio o que? A brisa da manhã. Então, na letra E, eu tenho um verbo transitivo direto e a brisa da manhã é o meu objeto direto. Primeira questão, resposta correta, letra I. Coladinho com a primeira, vamos para a segunda questão. Prova IADES, né? Agente de segurança prisional. E aí ele colocou, né, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu e a noite friou. E aí ele pergunta a relação dos verbos destacados, pode-se afirmar que qual é a situação desses verbos? Esses verbos eles são considerados verbos intransitivos, né? São considerados verbos intransitivos, ou seja, se eu parar neles eu entendo, e eles estão todos assumindo funções de pretérito perfeito. Lembrando que o pretérito perfeito é aquele pretérito que foi
está no passado e ele foi extremamente concluído. Resposta correta, a letra D da nossa segunda questão. Vamos para a terceira, coladinho. Prova IA de 2019, agente de segurança prisional. Indica a alternativa em que a função não corresponde aos termos em negrite. Adorava as piadas. Quando ele diz adorava, ok. As piadas assumem função, sim, de objeto direto. O anel pertence a Maria. O anel pertence a quem? A Maria. A Maria não assume função de sujeito, assume função, inclusive, de objeto indireto, né? Se assume função de objeto direto, não assume função de sujeito, a letra B é a nossa alternativa errada, que está certo. Então, terceira questão, letra B. Vamos para a quarta. Onde há predicado verbo nominal? Ele quer um predicado verbo nominal. Lembrando que o predicado verbo nominal é aquele que o verbo exprime uma ação seguido de uma característica. Vamos ver as alternativas. Devolva os documentos ao diretor. Quem devolve, devolve alguma coisa. Praticação, predicado verbal. Letra A está errada. Letra B. Renata ficou feliz. O verbo ficar é um verbo de ligação e o predicado é nominal. Letra B está errada. Vamos para a letra C. Ela confia em você. Quem confia, pratica ação de confiar em alguma coisa, em alguém, predicado verbal. A letra D é a nossa alternativa correta, porque ele diz a notícia deixou preocupado. Deixar, quem deixa, pratica ação de deixar, e preocupado exprime aí uma característica. Vamos para a nossa última questão. IAD, analise as orações e assinale a alternativa correta. 1. Paulo está adoentado e 2. Paulo está no hospital. Paulo está adoentado, está é um verbo de ligação seguido de uma característica que eu chamo de predicado nominal. A 2 é uma pegadinha, porque eu tenho o mesmo está. Na primeira, ele é um predicado nominal, né, porque o verbo exprime um verbo de ligação. Não, mas na segunda ele é um verbo intransitivo. Professor, como é que eu faço para saber que o está é um verbo intransitivo? Toda vez que eu tenho um verbo e o complemento dele for um adjunto adverbial, ele vira um verbo intransitivo. E todos nós sabemos que o verbo intransitivo, ele exprime uma ação. Se ele exprime uma ação, eu posso dizer que o está aí assume uma função de predicado verbal. Então, resposta correta, 1, predicado nominal, 2, predicado verbal. Então, a gente encerra aqui a nossa parte da análise sintática. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Fala Concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vence!